Hoje vamos continuar a contemplar o capítulo 3 do livro do Gênesis. Vamos contemplar hoje mais um aspecto de uma consequência do pecado original. Nós vamos nos concentrar hoje mais no versículo 14 e 15, que é as palavras que Deus dirigiu à serpente. Disse o Senhor à serpente: porque fizeste isso, és maldita entre todos os animais domésticos e todas as feras selvagens. Caminharás sobre o teu ventre todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua linhagem e a linhagem dela, ela te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Estes dois versículos é chamado o primeiro evangelho. Portanto, antes de Deus anunciar a Adão e Eva as consequências do pecado, Deus, já ao amaldiçoar a serpente, ele já promete o Salvador. Portanto, nós vemos que o Senhor anuncia um combate que durará até ao fim do mundo. O combate entre duas linhagens, duas descendências, que se atingem uma à outra. Mas há uma diferença. Alguém da linhagem de Eva esmagará a cabeça da serpente, ao passo que a serpente vai ferir no calcanhar a linhagem da mulher de Eva. E nós, no começo desta meditação, podemos perguntar por que é que Deus estabeleceu inimizade entre Eva e a serpente e não entre a serpente e Adão. E esta inimizade parece corresponder à estratégica da tentação. O tentador atingiu em primeiro lugar Eva e através da Eva, Adão. Portanto, se o primeiro ataque foi contra ela, Deus também estabelece esta hostilidade, esta inimizade entre a mulher e sua descendência e Satanás e a sua descendência. E nós podemos ainda fazer uma segunda pergunta. Por que é que o demónio atacou em primeiro lugar Eva? Muitas vezes as pessoas pensam, a Eva era mais fraca e por isso caiu. Lembrem-se que nós estamos antes do pecado original. Os dois estavam no mesmo estado de graça, os dois tinham a mesma luz, os dois receberam a mesma ordem. Portanto, aqui não há um mais fraco que o outro. Os dois estão em igualdade, em dignidade e em graça. E para nós respondermos a esta pergunta, porque é que ele atacou primeiro Eva, a resposta a esta pergunta nós não temos diretamente na Bíblia, mas parece que a resposta a esta pergunta, porque é que ele atacou em primeiro lugar Eva, está na prova dos anjos. Portanto, nós não sabemos, porque a Bíblia não diz diretamente a prova dos anjos consistiu em isto, mas pelos indícios que a Bíblia nos dá, nós podemos fazer uma ideia. O primeiro indício, diz-nos o livro do Eclesiastes, que todo o pecado começa por orgulho. Se todo o pecado começa pelo orgulho, também o pecado de uma terça parte dos anjos também foi por orgulho. E nós podemos dizer, eu estou agora citando o teólogo
Michael Schmaus, no seu compêndio do Tratado da Criação, que o pecado dos anjos terá começado por Lúcifer, ao contemplar-se tão cheio de dons e tão cheio de glória, realmente ele esqueceu-se que dependia de Deus. Ou melhor, ele negou, ele não quis aceitar esta dependência, ele rejeitou de ser tratado como uma simples criatura. Portanto, Deus, que oferecia aos anjos a perfeição sobrenatural, Lúcifer, pelo seu orgulho, disse: eu não preciso da perfeição sobrenatural. A minha perfeição natural, os dons que eu tenho, a excelência que eu tenho, me basta, e realmente eu não preciso de dever nada a Deus. E pela luta que Satanás tem contra Jesus e contra a obra da redenção, porque a gente vê que toda a vida de Jesus Cristo é um combate contra o demónio, desde o seu nascimento. Já Herodes queria o matar já à nascença. Portanto, já vemos aqui o inimigo a infernizar, e vemos que pela luta que ele tem contra Jesus como homem e a obra da redenção, podemos concluir que Satanás não quis reconhecer a supremacia de Cristo feito homem, da segunda pessoa divina feito homem, como Senhor e coração de toda a criação. E por isso nós podemos dizer, sem medo de errar, isto é a tradição da Igreja que se exprime nos padres da Igreja e nos doutores da Igreja, que realmente a prova dos anjos estava relacionada com a segunda pessoa da Santíssima Trindade, mais propriamente com o mistério da encarnação e todas as consequências que daí viriam. E também eles não queriam aceitar, nem adorar, nem servir um Deus que vai assumir uma natureza muito inferior aos anjos. E como nós não podemos separar o mistério da encarnação de Nossa Senhora, em outras palavras, nós não podemos separar o Verbo se fez carne e habitou entre nós da palavra: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Por isso, nós podemos supor que para Deus tudo é presente. Para Deus não há futuro nem passado, tudo é presente. Portanto, Deus mostrou o seu plano, no seu pensamento, Deus mostrou aos anjos o Verbo que se faria carne no seu trono, Maria. E é curioso que o único capítulo de toda a Sagrada Escritura que fala da luta no céu entre Lúcifer e São Miguel e os anjos seguidores de Lúcifer e os anjos seguidores de São Miguel, o combate entre os anjos e a queda de uma terça parte começa, portanto, é o livro do Apocalipse, capítulo 12, e este capítulo, que é o único que fala da prova dos anjos mais claramente, começa exatamente com estas palavras: um grandioso sinal apareceu no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas, que estava grávida. E é interessante que
na própria Sagrada Escritura, se apresenta a estrela como símbolo do anjo. Por exemplo, no início do livro do Apocalipse, na primeira visão, ele vê alguém semelhante a um filho do homem, que está no meio de 7 candelabros e ele tem na mão direita 7 estrelas. E quando é explicado a São João, ele diz: estes 7 candelabros são as 7 igrejas e as 7 estrelas são os 7 anjos que estão por cima destas 7 igrejas. Portanto, os anjos estão representados pela figura de estrela. E é interessante que logo no versículo 4 diz que o dragão com a sua cauda arrastou 1/3 das estrelas do céu. E a Bíblia de Jerusalém, ao comentar o versículo 4, diz-nos que isto é uma alusão à queda de 1/3 dos anjos arrastados por Satanás. E, portanto, esta mulher vestida de sol, que tem a lua debaixo dos pés, sobre a sua cabeça tem uma coroa de 12 estrelas. Portanto, isto quer significar que na prova dos anjos, uma das consequências da encarnação do Verbo em Maria seria que Deus vai dar a esta mulher a dignidade de ser mãe de Deus, que é muito superior a todos os anjos. E por isso, os santos anjos teriam que aceitar a mãe de Deus como sua rainha e senhora. E os anjos teriam, logo desde a partir do primeiro momento da encarnação, teriam que adorar o Filho de Deus no seio de sua mãe. E porque esta mulher vestida de sol está grávida, portanto o Verbo está nela. E perante este primeiro sinal, logo aparece outro. Um grande dragão cor de fogo, com 7 cabeças e 10 chifres, e sobre a cabeça 7 diademas. E o dragão colocou-se diante da mulher. Portanto, o primeiro dos anjos, ao rejeitar a vontade de Deus em relação ao seu filho, portanto, ele quis, na sua prova, logo manifestar esta palavra que os padres da igreja citam. Jeremias 2:20, a palavra não te servirei. Esta revolta que Israel pronunciou contra o seu Deus é uma imagem da revolta, da rejeição de Lúcifer ao plano de Deus. Rejeita a vida sobrenatural como recompensa, porque ele não aceita que o Filho de Deus se faça homem, não aceita o mistério da redenção caso o homem peque, não aceita a Mãe de Deus como sua rainha e senhora, como também não aceita servir e adorar um Deus tão pequeno. E ele não te servirá. Eu não quero servir um Deus que tem este plano para mim. E também os padres da igreja, por exemplo, São Gregório Magno, utiliza a palavra de Isaías, capítulo 14, versículo 12 e seguintes. Estas palavras referem-se ao rei da Babilônia. Eles aplicam a Lúcifer, à revolta de Satanás. Diz a Sagrada Escritura: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da aurora. Portanto, o que é que quer dizer filho da aurora? Quer dizer, tu foste o primeiro a ser criado. Por ti, Deus criou. Começou a criar tudo. Por isso,
Tu que foste o primeiro, como caíste do céu? Foste atirado à terra, vencedor das nações. E, no entanto, dizias no teu coração, hei de subir ao céu. Portanto, Lúcifer quer atingir a perfeição sobrenatural pelas suas próprias forças, sem precisar de Deus. Tal e qual como o homem construía a Torre de Babel para chegar ao céu, mas sem a ajuda de Deus. Pela sua própria força, eu chegarei lá. E colocarei o meu trono acima das estrelas de Deus. Portanto, Lúcifer, no seu orgulho, eu colocarei o meu trono acima de todos os anjos. Estabelecer-me-ei na montanha da Assembleia, nos confins do norte. A montanha da Assembleia é uma palavra, uma expressão que significa o céu dos céus. Portanto, ele quer colocar o seu trono no seio da Santíssima Trindade. Subirei acima das nuvens e tornar-me-ei semelhante ao Altíssimo. Portanto, vemos aqui a revolta de Lúcifer, não servirei, e o seu orgulho. E por isso, nós podemos perguntar, este dragão do livro do Apocalipse, capítulo 12, quem é? E responde-nos este mesmo capítulo, no versículo 9, o grande dragão é a antiga serpente, o chamado diabo ou Satanás. Portanto, o Satanás que no paraíso tomou a forma de serpente, no livro do Apocalipse tem a forma de dragão com 7 cabeças. Por que 7 cabeças? Porque é ele que concebeu os 7 pecados capitais para tentar e fazer cair o homem. Portanto, estes 7 cabeças e 7 diademas é realmente uma expressão dos 7 capitais, os 7 pecados capitais que estão na origem de todos os outros pecados. Por isso nós podemos dizer, esta posição do dragão colocar-se frente à mulher significa a guerra que na sua prova ele jurou contra a mulher, ele quis concretizá-la precisamente na prova dos nossos primeiros pais. Por isso, nós vemos que a tentação original é uma cópia da tentação dos anjos. Os anjos caíram, tentação dos anjos não, o pecado dos anjos, porque os anjos não foram tentados. Portanto, o Lúcifer e arrastou uma terça parte dos anjos nesta posição de orgulho. Eu não preciso de Deus, eu vou atingir a perfeição sobrenatural, eu vou atingir o céu sem precisar de Deus. Serei semelhante ao Altíssimo. E qual é a tentação original? É esta: não morrereis. Mas Deus sabe, no dia em que dele comerdes do fruto, os vossos olhos se abrirão e vós sereis como deuses, versados no bem e no mal. Portanto, vocês vejam que o motivo da queda dos nossos pais é por orgulho. É a mesma coisa que a queda de uma terça parte dos anjos. E por isso, vocês vejam, o homem quis para si um direito divino. Eu não preciso de Deus para dizer para mim o que é bem, o que é mau. Eu serei como Deus porque sou eu que vou decidir o que é para mim bem, o que é para mim mal, sem precisar que Deus me diga nada. Por isso, o homem quer para si, e claro, quando a gente quer para nós algo que não nos compete, a gente cai. E os nossos primeiros pais caíram fora
da comunhão com Deus, fora da graça de Deus, separaram-se da fonte da vida e encontraram a morte. E vocês vejam que Lúcifer sabia bem que o Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, é a fonte de toda a santidade, como o Pai e o Espírito Santo. E nós podemos comparar Jesus à água mais pura e mais cristalina que possa existir. E Lúcifer sabia que esta água pura e cristalina não podia descer nem colocar-se dentro de um copo que tivesse sujo pelo pecado. E por isso, para impedir a encarnação do Verbo, o seu primeiro ataque àquela mulher que ele viu no céu, ele o dirigiu à primeira mulher imaculada saída das mãos do Criador. Ela era a mãe de toda a humanidade. Por isso, se eu contaminar a fonte, toda a sua descendência vai estar contaminada. E assim o Verbo não pode se encarnar. Mas é curioso que quando ele gritou vitória, quando ele viu que a mulher perdeu o seu estado imaculado, Deus lhe anuncia imediatamente: alguém descendente de Eva, que tu agora corrompeste, alguém descendente de Eva vai esmagar-te a cabeça, enquanto tu feriste toda a humanidade, todos os descendentes de Eva, com uma ferida no calcanhar. Mas uma ferida no calcanhar não é uma ferida de morte, pode ser curada. E por isso vemos que realmente o Senhor anuncia agora esta luta. Todos nós nos perdemos com o pecado original, perdemos a graça santificante, perdemos a vida divina, perdemos a semelhança com Deus. Deus nos conservou sua imagem, através da nossa alma racional, mas perdemos a semelhança, perdemos a vida divina, a vida sobrenatural. Agora, entre os descendentes de Eva, quem realmente esmagou a cabeça de Satanás foi nosso Senhor Jesus Cristo, através de tudo aquilo que ele fez, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e suas consequências. Portanto, ele não só veio tirar o pecado do mundo e as suas consequências, como veio esmagar a cabeça da serpente. Através da sua vida, paixão, morte e ressurreição. Agora, o que nunca o demónio podia imaginar é que Deus, por singular graça e privilégio, como disse o Papa Pio IX, ele preservou aquela que escolheu para a mãe do seu filho desta ferida do calcanhar. Portanto, Santo Agostinho diz-nos que não há ninguém que não precise da redenção de Jesus. Não há nenhuma criatura que não precise do sangue de Jesus vertido na cruz, até mesmo Nossa Senhora. Em atenção ao sangue do seu filho, antes que o pecado pudesse a atingir no momento da sua concepção, Maria foi preservada. E nós podemos fazer uma comparação. Nós que já temos a doença do pecado, nós já temos em nós esta chaga, o sangue de Cristo para nós é uma vacina, é um remédio para curar este pecado original. Mas para Maria, o sangue de Cristo, ela foi redimida antecipadamente
quando ela foi concebida, antes que o pecado a pudesse atingir, ela foi vacinada contra ele. Portanto, redimida depois de ter caído, ou redimida impedindo que caia, as duas redenções são perfeitas. Por isso, Jesus Cristo começou já a esmagar a cabeça da serpente, isentando a sua mãe, não só do pecado original, mas pela graça de Deus, Maria conservou este estado imaculado até ao fim da sua vida terrena, evitando todos os pecados pessoais. Portanto, se Adão e Eva pecaram por orgulho, se 1/3 dos anjos pecaram por orgulho, Jesus Cristo escolheu para si e para sua mãe um caminho de humildade, de pequenez e de pobreza. Porque Satanás, todos os anjos caídos, eles são cegos para o que é pequenino, são cegos para aquilo que é humilde, são cegos para aquilo que é pobre. E por isso, se Cristo é redentor, é o novo Adão, como diz São Paulo, Maria, ao lado do seu filho, é a nova Eva, é a nova mulher que está no princípio do novo começo da ordem da graça. E é por isso que Jesus no Evangelho sempre chama a sua mãe por mulher, porque ele tem-na sempre ali com ele como a nova Eva. E nas bodas de Caná, que é o primeiro milagre que Jesus fez na sua vida pública, Maria aparece em primeiro plano ao lado do seu filho, a interceder pelas necessidades de um casal. E Jesus responde à sua mãe: mulher, a minha hora ainda não chegou. Isto está escrito no Evangelho de São João, capítulo 5. Mas muitos interpretam esta palavra, a minha hora, como se fosse a hora de fazer milagres. Não está certa esta interpretação. Porque sempre que São João fala da hora de Jesus, isto aparece no capítulo 7, capítulo 8, capítulo 12, capítulo 13 e capítulo 17, sempre que Jesus fala da sua hora na cruz. Portanto, a hora em que Maria tem que estar em primeiro lugar junto do seu filho não é em Caná, mas será na cruz, no Calvário. E por isso é que Simeão, quando anuncia que Jesus é um sinal de contradição, anuncia logo: uma espada de dor trespassará a tua alma. E por isso, durante toda a vida pública de Jesus, Maria como que desaparece, embora ela esteja presente, e só vai novamente ser mencionada no Calvário. No Calvário, João menciona em primeiro lugar sua mãe. Junto à cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleófas, e Madalena. Por isso, Maria, ao pé da cruz, é a primeira. E aí realiza-se outro sinal do Apocalipse, capítulo 12. Diz São João que a mulher estava grávida e gritava entre dores de parto, atormentada para dar à luz. Realmente Maria, para dar à luz o filho, deu à luz mergulhada em Deus à maneira divina, sem dor nenhuma. Mas para nos conceberem a nós, realmente nós somos filhos das suas dores e das suas lágrimas. Para ela tornar-se nossa mãe, realmente, quanto não sofreu. E por isso, ela deu à luz
este filho varão, e realmente ele venceu Satanás, o pecado e as suas consequências, e abriu para a humanidade novamente o caminho para o céu. E realmente vemos que Jesus, depois de nos ter dado sua mãe para nossa mãe, depois de ter cumprido a Escritura, ele entrega o seu Espírito ao Pai. Tudo está consumado. E é neste momento que todo o poder que Satanás tinha sobre o mundo lhe foi tirado e foi entregue à mulher, que agora, neste momento, já é mãe da igreja, mãe do povo de Deus, mãe de todos os povos da nova eterna aliança. E é por isso que na ascensão, Maria continua no meio dos apóstolos à espera do Espírito Santo. Por isso é a última citação que a Sagrada Escritura tem. A Sagrada Escritura não, o livro dos Atos dos Apóstolos tem sobre a presença de Nossa Senhora. Portanto, nós vemos Maria já na sua função de mãe da igreja. E por isso, Maria ficou nos primeiros tempos, dentro da comunidade de Jerusalém, como aquela que serve. E vemos que desde o princípio o demónio utiliza seus instrumentos para perseguir a igreja até chegar ao martírio de Estevão. Com o martírio de Estevão, a igreja, a comunidade de Jerusalém são obrigados a fugirem, a dispersarem-se. E é aí que Maria realmente sai definitivamente de Jerusalém e de Israel para, com São João, ir habitar em Éfeso. Por isso, nós vemos que contra a vontade do demónio, e apesar de toda a luta que ele faz, Jesus Cristo cumpriu a vontade do Pai, realizou a nossa salvação. Maria colaborou com todo o seu coração na obra da salvação, ela é corredentora por excelência, e realmente o demónio foi vencido. E diz-nos o versículo 17 do capítulo 12 do Apocalipse: o dragão ainda pretendeu perseguir a mulher que dera à luz o filho varão. Ela, porém, recebeu duas grandes asas da grande águia para voar. Portanto, esta expressão apocalíptica das duas grandes asas da grande água para voar é uma imagem bíblica para representar a sua assunção. Terminada a sua vida terrena, ela que era imaculada desde a sua conceição, não teve que esperar até ao fim do mundo como nós a ressurreição e a redenção do seu corpo. Por isso, terminada a sua vida terrena, ela foi assunta ao céu em corpo e alma. E neste mesmo versículo 17 está escrito: enfurecido por causa da mulher, porque a mulher, o filho escapou-lhe, a mulher também, portanto, enfurecido por causa da mulher, o dragão foi então guerrear contra o resto dos seus filhos, que são os que observam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Portanto, nós somos vítimas do ódio permanente entre Satanás e a Santíssima Virgem. Porque sem ele e contra ele, Deus realizou a sua santíssima vontade. E no céu estão convidados a participar nas núpcias do Cordeiro
tanto os justos do Antigo Testamento, como todos os filhos da mulher, que é o povo de Deus do Novo Testamento. São João no Apocalipse diz que os santos no céu formam uma grande multidão que ninguém podia contar e que vêm de todas as nações, tribos, povos e línguas. Vêm da grande tribulação, portanto, nós vimos do combate contra Satanás. Nós não estamos aqui neste mundo para passar férias, estamos para combater. Todos os dias temos que combater. Mas vemos que, apesar do combate, lavamos as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Portanto, como é que nós lavamos as nossas vestes no sangue do Cordeiro? Através da comunhão, porque comungamos o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, como no sacramento da confissão, que nós lavamos a nossa alma e os nossos pecados no sangue de Cristo. E por isso nós vamos lutar contra o dragão para alcançar aquele lugar que o Senhor nos preparou. E nós vamos ganhar aquilo que os anjos caídos perderam por sua própria culpa. E por isso, o que nos dá força para aproveitarmos as graças da redenção é o grande conselho da mãe. Qual é a última palavra que Nossa Senhora disse no Evangelho? Fazei tudo o que Ele vos disser. Amém.